Meus queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro domingo do Advento do ano C. Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículo de 10 a 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo, que não se apaga. E ainda, de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Neste terceiro domingo do Advento, é chamado como Domingo da Alegria. Mesmo na liturgia reformada, o domingo guardou essa característica em seus textos e orações. É a alegria da esperança, a alegria da véspera da chegada da pessoa querida, a alegria que nos faz esquecer todo o cansaço da preparação. E, olhando para o Santo Evangelho, nós vamos ver a figura de João Batista. João, filho de Isabel e Zacarias, apareceu pregando às margens do Jordão. Eram muitos os que o procuravam, gente de todo tipo, homens e mulheres do povo, gente rica, como os cobradores de impostos, que os piedosos consideravam pecadores, soldados e muita gente a mais. João, como eu disse outro dia, era chamado de Batista porque administrava um batismo. João batizava, mas estava convencido que seu batismo era puro simbolismo. Ele sabia que seu batismo era passageiro, que seu único efeito era de convidar o povo à conversão. João não tirou partido
das circunstâncias em seu favor. Não escondeu a verdade, falou tudo como era. João declarava que seu batismo era só de água. O batismo de Jesus era o que haveria de perdurar. Jesus daria um batismo no Espírito Santo, como diz o Santo Evangelho. Eu vos batizo com água, diz João, em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é maior e mais poderoso do que eu. E eu não sou digno de desamarrar os seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. É Cristo quem nos dá o verdadeiro batismo. É o primeiro sacramento que recebemos. É através dele que entramos a fazer parte na igreja. Não existem dois batismos. Não há mais de um Senhor. Uma só fé, um só batismo, diz São Paulo aos Efésios. Uma vez que Cristo instituiu seu batismo, o de João já não significa mais nada. E São Paulo explica assim: João batizou o povo com batismo de arrependimento, dizendo que crescem naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. E São Paulo não hesita batizar novamente a quem fora batizado por João. Ouvindo isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, diz o Atos dos Apóstolos. O batismo, como entrada na igreja, nos coloca em um novo caminho. Batismo sem vida nova não tem sentido. Ninguém deve ser batizado para não morrer sem o batismo, mas para viver o batismo. E a gente vê que o batismo é o sacramento do acolhimento. É por esse sacramento que a igreja acolhe seu novo membro. O início não é com ele. Quando alguém é batizado, é porque já se preparou. Os que se convertiam perguntavam a Pedro o que deveria fazer. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Está no Atos dos Apóstolos. No sacramento do batismo estão simbolizadas a morte e ressurreição que se operam em nós. A libertação do pecado se realiza na participação da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O rito dessa participação, meus irmãos, é o sacramento do batismo. Pelo batismo começa nossa participação na vida cristã. O batismo é o coroamento da evangelização e base
da vida cristã. Aos poucos, vamos tomando consciência do profundo significado desse primeiro passo em nossa vida cristã. O batismo não é um puro rito, é uma marca na vida de quem se converte. É o sinal de uma conversão em andamento. E quem aceita o batismo está disposto a uma total mudança de vida. Morrer ao pecado e ressuscitar para a vida a exemplo de Cristo. O batismo não resolve sozinho. O espírito de penitência deve continuar por toda a nossa vida. Quem é batizado é também convidado a viver esse sacramento. Batismo sem vivência é batismo parado. Batismo verdadeiro é o que está ligado à vida. E nós vemos no Santo Evangelho que o povo, depois de ouvir João, eles perguntou o que deveria fazer. Quem aceita a mensagem fica inquieto. Às vezes, acabo de fazer o curso. E daí? Como vai ser minha vida? Posso continuar como antes? Preciso mudar? Mudar como? Meus irmãos, religião não é conversa fiada. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Diz São Tiago. Acaso esta fé poderá salvá-lo? O cristão busca pôr em prática a mensagem que ouviu. Segue Cristo, que começou por fazer e não por mandar fazer. A quem lhe fazia a pergunta: que devemos fazer? João respondia: quem tem 2 camisas, dê uma ao que não tem. E quem tem o que comer, faça o mesmo. A outros ele diz: não exijais mais do que vos foi ordenado. E quanto aos soldados, ele orientava: não pratiqueis violência, nem defraudeis a ninguém. E contentai-vos com o vosso salário. O reino de Cristo é de irmãos. Os irmãos, muitas vezes, vestem a roupa um do outro. Esta deve ser a disposição dos que entram no reino de Cristo. Tornar-se irmão um do outro. Ninguém deve aproveitar-se de uma situação. O dinheiro não pode ser muro de separação. Quem é autoridade não deve explorar quem ocupa cargo e para servir mais e melhor. É para isso, para servir mais e melhor quem ocupa cargo. Que devemos fazer? Essa pergunta deve martelar nossa cabeça,
para estarmos sempre em alertas para a nossa situação de batizados. Nossa vivência de cristãos nos leva a escutar a mensagem de Cristo em toda a nossa vida. Jesus não prega só, mas institui sacramentos, manda administrador para o seu novo povo eleito, aquele que foi batizado. Pois o administrar o batismo aos seus discípulos. O cristão não fica só com a palavra, busca o coroamento do anúncio nos sacramentos, a começar pelo batismo. Meus irmãos e irmãs, devemos corresponder com o nosso compromisso batismal. Isto deve ser o nosso propósito de hoje, não só de hoje, e sempre, a partir daqui e sempre. Pois somos cristãos porque passamos pela marca do batismo. Passamos a fazer parte da Igreja. Somos filhos e herdeiros da promessa. Permanecemos na santa paz de Deus. Adélio Francisco. Um grande abraço a todos, que tenham todos um bom domingo. Amém.